Bom, e aí então vamos lembrar de algumas coisas sobre números complexos. Deixa eu só pegar meus papéis aqui, que eu esqueci de pegar, já volto. Temos ainda um tempinho, né? Então, só para lembrar, pessoal, um número complexo, ele é um número dessa forma aqui, A mais BI, né? Onde A e B são números reais, né? E onde esse I, que é a raiz quadrada de menos 1, é a chamada unidade imaginária. Certo? Como isso pode fazer sentido de alguma forma eu dizer que raiz quadrada de menos 1 é um número? Isso vou botar aqui como curiosidade, mas só que matematicamente faz sentido quando a gente considera o plano cartesiano e a gente marca aqui do lado no eixo X a gente marca o A e no eixo Y a gente marca o B. Então isso faz sentido na medida em que a gente identifica um número real, um número complexo, vamos chamar de Z, como sendo um ponto aqui do plano, né, do chamado plano complexo, que na verdade é o plano R2 que vocês estudaram lá em cálculo, só que com uma definição de soma e multiplicação diferente. Então, quando faz tudo isso, faz sentido falar em unidade imaginária. Então, a gente tem três tipos de números complexos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, 2 mais 3i, é um número complexo aí que não tem um nome especial para ele. O 6i é o que a gente chama de número imaginário puro, porque ele só tem essa parte que está multiplicando o i. Então a gente chama ele de imaginário puro. Aí a gente tem o 9, que é um número real. Então todo número real é um número complexo, onde esse b aqui é zero, né? Certo, pessoal? Só para lembrar mesmo, né? E os números complexos eles surgiram motivados por resolver problemas, né? Problemas do tipo equações algébricas, né? Esqueci de adicionar isso aqui. Então, para resolver, por exemplo, uma equação desse tipo aqui, não tem solução usando números reais. X ao quadrado mais 1 igual a zero não tem solução. Mas em números complexos ela tem duas soluções. Ela tem uma raiz aqui x1, que é a própria unidade imaginária, né, que é a raiz de menos 1. E ela vai ter uma raiz x2 aqui que vai ser menos i, que é menos raiz de menos 1. Então, nos números complexos tem essa solução. Se fosse, por exemplo, x ao quadrado mais 9 igual a zero, aí as soluções elas seriam 3i, por exemplo. Por exemplo, não, são só essas duas, i menos 3i. Então tem essas duas soluções. Um exemplo mais interessante que eu desconhecia até ontem à noite é, por exemplo, para resolver equações do terceiro grau. Por exemplo, essa aqui, x ao cubo mais 9x
menos 26 igual a zero. Vários séculos atrás, 400 anos atrás, descobriram uma fórmula para resolver essas equações. E quando a gente aplica essa fórmula para resolver essa equação do terceiro grau aqui, a resposta é essa daqui que vem da fórmula. Raiz cúbica de 2 mais a raiz quadrada de menos 121 mais a raiz cúbica de 2 menos a raiz quadrada de menos 121. Então, 400 anos atrás, chegaram nesse resultado aqui. Só que se a gente fizer uma conta, a gente descobre que substituindo x por 4 vai ser solução, porque vai ficar 4 ao cubo é 16 vezes 4, que é 64, né? Então fica 64, mais 9 vezes 4, que é 36, menos 20... Eita, será que eu anotei certo essa... Agora eu estou em dúvida. Acho que eu anotei errado aqui. Tá. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que se mostrou que esse número aqui dentro, ele é a mesma coisa que 2 menos i, e esse outro número aqui, essa raiz cúbica, é a mesma coisa que 2 mais i. Eu acho que 4 não vai dar certo aqui, né? Então eu devo ter anotado algum sinal errado aqui, mas era uma equação... né? Ficaria 8 mais 18 daria 26. X igual a 2 é a solução. Tá, então eu anotei alguma coisa errada aqui, mas a ideia, tá? Então tem alguma coisa errada aqui, obrigado por ter encontrado aí. Mas a ideia aqui é o seguinte, que mesmo sendo uma raiz onde aparecem números complexos, somando isso aqui vai dar 4, que é um número real, né? Enfim, isso daí foi um contexto onde apareceram esses números complexos também. Aí quem quiser mais detalhes, tem nesse vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo aqui no YouTube, que eu não vou dar play, senão eu vou ter que cortar depois o vídeo. Mas esse canal aqui, tá? Aí se vocês quiserem eu posso deixar o link depois. Aí nesse vídeo aqui conta todinha essa história de como as equações de terceiro grau levaram ao desenvolvimento dos números complexos e também as pessoas aceitarem melhor os números negativos e tal. Foi através de um processo tipo isso aqui. O que eu fiz está errado, não deve ser essa equação porque substituindo não dá de jeito nenhum, mas a ideia está certa, né? A ideia é essa. A gente junta dois números impossíveis na época de entender e dá um número positivo. Curioso que aqui em mecânica quântica a gente vai não só trabalhar com números complexos, como também a gente vai fazer uma coisa parecida. A função de onda às vezes vai ser complexa, mas o que vai nos interessar é o módulo dela ao quadrado, que vai ser real. Então a gente vai fazer a mesma coisa, pegar números complexos e extrair de lá um número real. Certo? E aí uma coisa importante para a gente vai ser a relação de Euler. E eu esqueci de botar uma coisa aqui, rapidinho. É importante a gente saber identificar a parte real e imaginária do número complexo, né? Então, o número na forma z igual a mais bi, a gente vai chamar de parte real desse número complexo z, esse número a, e de parte imaginária, o número b.
Então vejam que esses dois aqui são reais. Tá? Isso é uma confusão que às vezes acontece. A parte real e a parte imaginária do número complexo são números reais. Né? Os dois números são reais. Então, por exemplo, aqui, né, se a gente pegasse aqui os exemplos que a gente viu agora, 2 mais 3i, a parte real desse número é 2. A parte imaginária é 3, não é 3i, certo? Tem uma diferença. Se fosse esse número, a gente tem que escrever parte real de z. Escrevi com pressa, escrevi errado. Isso aqui vamos chamar de z. Agora a gente tem um w que é 6i. Né? Então a parte real desse w é 0, porque só tem o 6i aqui. A parte imaginária é 6. Se fosse agora um número real, digamos, o igual a 9. Então a parte real dele é 9, a parte imaginária é 0. Certo? É assim que a gente identifica. E a partir daí a gente pode chegar na relação de Euler, que é uma relação muito interessante. Tem gente que faz tatuagem com isso aqui, eu já vi, que é e elevado a i θ igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Para deduzir essa fórmula tem que escrever, deduzir não, para motivar, porque ela é uma definição, tem que escrever séries de potências. Então se a gente escreve a série de potência do cosseno e escreve a série de potência do seno e a da exponencial, quando a gente junta as duas, dá essa relação. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Alguém está escutando? Só saudade aqui. Um vizinho. Então, por exemplo, e elevado a i π. Como é que eu calculo isso? Isso vai ser cosseno de π mais i seno de π. Cosseno de π. Π é 180 graus. Então, o cosseno de 180 graus é menos 1. O seno de π é o seno de 180 graus, que é 0. Então, essa relação dá menos 1. Ou seja, e elevado a i vezes π é igual a menos 1. A gente pode reescrever isso dessa forma. E elevado a i vezes π mais 1 igual a 0. E essa daqui é uma equação muito famosa. Tem gente que faz tatuagem. Eu conheço uma menina que tem essa tatuagem. Porque relaciona, digamos assim, os 5 números mais importantes, né, da matemática. 1, 0, i, π e o e. Deixa eu só fechar a janela que está muito alta a música do vizinho. Ok, então já o e elevado a i vezes π sobre 2, vamos ver esse exemplo. Ficaria cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Seno de 90 graus é 1. Então isso dá i. Certo? Então e elevado a i vezes π sobre 2 é i. Vamos ver agora e elevado a i vezes π sobre 4. É cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4. Né? Π sobre 4 é 45 graus. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno também. Então, depois de fazer algumas contas, somar, racionalizar, etc., a gente pode ver que isso na verdade é 1 mais i
sobre raiz de 2. Então vejam que essa fórmula é assim que trabalha com essa fórmula, tá? Alguém teve alguma dúvida? Vocês já conheciam isso? Já estão acostumados com isso? Oi? Ah, tá. Beleza. Melhor ainda. E aí a gente pode falar sobre o módulo de um número complexo, mas antes disso, queria falar sobre a exponencial complexa, porque a gente sempre fala dessa relação de Euler, mas tem também a possibilidade do expoente ter outro número. Então a exponencial complexa, né, a gente já estudou nesse caso aqui a gente já estudou, né? A gente viu pela relação de Euler que isso é cosseno de B mais I seno de B quando B é real. Mas a exponencial complexa mesmo é e elevado a z, onde esse z é um número complexo, digamos assim, completo, a mais bi. Como é que a gente faz isso, né? Então, essa exponencial ela é definida assim, e elevado a z, que eu posso escrever como esp também, esp de z, vai ser e elevado a a mais bi, que é definido, isso aqui não é uma demonstração, é definido como a exponencial da parte real vezes a exponencial do IB, certo? Então, por exemplo, como é que eu calculo... vamos ver um exemplinho aqui. Como é que eu calculo e elevado a 2 mais i vezes π? Como é que eu calculo isso? Eu tenho que separar os expoentes lá. Então, eu tenho que escrever isso como e ao quadrado vezes e elevado a i vezes π. Esse e elevado a i vezes π a gente calculou ainda agora. Então, fica i vezes e ao quadrado. Essa é a resposta, né? Onde esse e elevado a i vezes π a gente calculou ainda agora e deu i, certo? Então, só essa observação aí. Se tiver um número real, a gente tem que separar. Essa relação de Euler só vale quando for i vezes um número real. Se tiver um somando, ele tem que sair assim. Deu para entender? E aí o módulo de um número complexo, né? Ele é basicamente a distância entre o número marcado aqui no plano complexo, né? Onde aqui a gente bota a parte real e aqui a parte imaginária. Então, se a gente tiver um número z igual a a mais bi, aqui vai estar a parte real dele, que é a, e aqui vai estar a parte imaginária, que é b. O módulo dele é essa distância bem aqui, módulo de z, não vou conseguir nunca. Essa distância da origem aqui até o número z, que é esse ponto no plano complexo. Então, o módulo de z, ele é definido através do teorema de Pitágoras, né? Ali a gente vai ter um triângulo retângulo, onde aqui mede b, aqui mede a, e aqui mede módulo de z. Então, o módulo de z ao quadrado é o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o módulo de z vai ser tirar a raiz disso. Raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado. E essa é a fórmula que define o módulo de um número complexo, certo? Só para exemplificar, se fosse, por exemplo, aqui, z igual a 6 mais 8i, como é que eu calculo o módulo dele?
né? Então o módulo vai ser raiz quadrada da parte real, que é 6, mais a parte imaginária, que é 8. Então isso vai dar raiz quadrada de 36 mais 64, que é 100. Então o módulo de z é 10. Certo? Então é assim que a gente calcula esse módulo. O conjugado z estrela. Isso daqui vai ser muito importante na nossa matéria. Saber calcular o conjugado e saber calcular o módulo ao quadrado usando o conjugado. Por quê? Se o número complexo é z igual a mais bi, o conjugado dele, que é o z estrela, ele é definido, por isso estou usando 3 barrinhas, é definido como sendo a menos bi. Tá? Esse é o módulo, perdão, esse é o conjugado de z. Z estrela é o conjugado de z. E aí o que acontece? Quando a gente multiplica qualquer número complexo pelo seu conjugado, olha só o que isso vai dar. Vai dar o módulo dele ao quadrado. Vamos ver por quê. Porque aqui fica a menos bi vezes a mais bi. Então isso, fazendo a distributividade aí, fica a ao quadrado mais abi. Agora multiplicando aqui menos abi e multiplicando aqui menos b ao quadrado vezes i ao quadrado. Então, obviamente, esses aqui do meio cancelam. E isso fica a ao quadrado menos b ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Por quê? Porque i é a raiz de menos 1. Então, isso é, na verdade, a quadrado mais b quadrado, que é o módulo do número complexo ao quadrado. Por que eu estou dizendo que isso é importante para a nossa disciplina? Porque a gente vai precisar calcular o módulo da função de onda ao quadrado. E o jeito mais fácil de calcular isso é pegar o conjugado dela, que é o π estrela, e multiplicar pelo π. Geralmente a gente não escreve esse pontinho no meio, né? E aí a gente tem um jeito mais fácil de calcular o módulo ao quadrado de uma função de onda, certo? Então, em vez de usar essa fórmula aqui para calcular o módulo, a gente não vai usar essa fórmula. Porque a maioria das funções de onda que a gente vai ter vai ter uma forma mais complicada, né? Não vai ser simplesmente a mais bi. Então, o mais fácil é usar essa expressão aqui, multiplicar a função de onda pela sua conjugada, tá? Deixa eu só ver o que mais eu ia falar aqui. Vamos falar então sobre a representação polar de um número complexo. A gente acabou de ver que um número complexo ele é a mais bi, mas nós podemos escrever também todo número complexo. Esse mesmo número aí pode ser escrito como módulo de z vezes uma exponencial imaginária, que é elevada a iθ. Essa é a forma polar ou representação polar do número complexo. E todo e qualquer número pode ser escrito assim. Se fosse o zero, como seria? O θ poderia ser qualquer coisa e o módulo de z é zero. Simplesmente. Tá? Esse número θ aí, se ele tiver entre 0 e 2π, a gente chama esse θ de argumento principal.
Vamos ver um exemplo para calcular esse argumento já já. Mas eu só queria enfatizar aí que a gente tem essa forma polar de escrever o número complexo, né? E isso é importante. Certo? Vamos ver um exemplo então. E o exemplo é o seguinte. Escreva esse número complexo aqui, z, que é igual a 5 mais 5 raiz de 3 vezes i, na forma polar. Isso daqui é só para a gente ver que dá para fazer, que tem como escrever o número nessa forma polar, e aí a gente vai descobrir qual é o θ que a gente vai encontrar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o módulo de z. Então, o módulo de z vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é 5, mais a parte imaginária, que é 5 raiz de 3, né? E aí, fazendo esse cálculo, a gente descobre que isso dá 10, tá? Então, o módulo de z é 10. Aí depois a gente tem que botar esse módulo de z em evidência, que é para ele ficar desse jeito aqui. Então, a gente tem que botar o 10 em evidência. Então, o z, que é 5 mais 5 raiz de 3i, a gente bota o 10 em evidência. E aí, no lugar do 5 fica meio. E do outro também. Então, fica raiz de 3 sobre 2i. Certo, pessoal? Se eu multiplicar de volta, eu volto para cá. Então, tá certo. E aí, eu tenho que encontrar um θ de tal maneira que isso seja igual a uma exponencial complexa. Então, aqui vai ficar 10, que é o módulo de z. E ali tem que ficar cosseno de θ mais i seno de θ. O que significa que eu tenho que encontrar um ângulo que o cosseno de θ seja meio, mas que o seno seja raiz de 3 sobre 2. E que ângulo é esse? Esse ângulo é π sobre 3, né? Então isso significa, juntando essas duas informações aqui, significa que o z é igual a 10 vezes e elevado a i π sobre 3, tá? Então, com isso, a gente escreve o número complexo z na sua forma polar. Beleza? Aí as operações, elas são... Acredito que vocês sejam familiares, né, com essas operações, mas só para comentar, aqui, a gente tem a soma, subtração, multiplicação e divisão. A soma, subtração, multiplicação, elas são bem intuitivas, né? Então, se a gente somar aqui, por exemplo, 2 mais 3i com 5 mais 6i, a gente soma a parte real com a parte real e a parte imaginária com a imaginária. Então, fica 2 mais 5, 7, 3 mais 6, 9i. A subtração, a gente também subtrai a parte real com a real e a imaginária com a imaginária. Então fica 2 menos 5, menos 3. E ali 3 menos 6 também menos 3, só que i. A multiplicação, a gente multiplica também na ordem que apareceu, usando a distributividade normal, usual, né? Por exemplo, assim, 2 mais 3i vezes 5 mais 6i. A gente multiplica e a gente só observa aqui que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, fazendo isso, fica 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18.
Só que como tem i ao quadrado, fica menos 1, menos 18 mais 10 fica menos 8. E aqui a gente vai somar 3i vezes 5, que é 15i, com 2 vezes 6i, que é 12. Então vai ficar 27i. Certo? Eu fiz meio na doida, então desculpa aí se eu errei alguma coisa. E a divisão já é um pouquinho mais interessante, porque a gente tem que multiplicar quando a gente vai dividir a mais bi dividido por c mais di, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado lá do denominador. É tipo uma racionalização que a gente estudou lá no fundamental, só que aqui é para o denominador ficar real, não necessariamente racional, né? Então a gente vai multiplicar aqui por c menos di em cima e embaixo. E aí em cima vai ficar alguma coisa, né? Vai ficar AC mais BD. E multiplicando I vai ficar alguma coisa que na verdade vai ser BC menos AD, né? Eu acho. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. E embaixo, né, vai ficar C mais DI vezes C menos DI. Nós vimos ainda agora o quê? Que se esse daqui é um número complexo e esse aqui é o conjugado dele, então o produto dos dois vai dar o módulo deles ao quadrado. E o módulo ao quadrado de C mais DI é C2 mais D2. Tá? Então fica meio complicado usando 4 letras assim, mas a ideia é simplesmente multiplicar pelo conjugado do denominador em cima e embaixo. E é assim que a gente faz a divisão. Eu acho que nós não vamos ter que fazer isso, mas como eu não adivinho o futuro, eu achei melhor falar também disso. Operações na forma polar são mais divertidas, né? Por exemplo, a multiplicação. A multiplicação, a divisão e a potência. Certo? Então a multiplicação na forma polar, ela funciona assim. Se a gente tem um número z, que é, digamos, módulo de z vezes z elevado a i θ. O módulo de z a gente pode chamar de uma constante a. E se a gente tem um outro número complexo w, que é uma constante b, vezes z elevado a i alfa, né, na forma polar, como é que a gente multiplica os dois? Assim. A gente multiplica a vezes z elevado a i θ com b elevado a i alfa. Então fica AB. E aqui a gente junta as exponenciais somando os expoentes. Esse que é o legal de usar exponencial imaginária. Então fica e elevado a i vezes θ mais alfa. Então vejam que é bem mais fácil multiplicar números complexos na forma polar. A gente só multiplica os módulos e soma os argumentos, né? A divisão também é parecida. Então se a gente fosse dividir z por w aqui, ia ficar a vezes z elevado a i θ dividido por b elevado a i alfa. Então o módulo aqui vai ser a sobre b, ou seja, módulo de z sobre módulo de w, né? Só que aqui, como está dividindo as exponenciais, vai ficar a subtração dos expoentes. Então fica θ menos alfa, certo? E a potência também vai ser bem simples. Z elevado a n vai ser a elevado a i θ elevado a n. Então o módulo fica elevado a n. E aqui vai ser uma potência de potência. Então fica e elevado a i n vezes θ. Tá? Então essas são as regras para multiplicar, dividir e calcular uma potência usando números complexos na forma polar. Beleza, pessoal? Eu fico meio em dúvida
Em que velocidade eu tenho que falar isso? Porque eu não sei se eu estou revisando uma coisa que todo mundo já viu ou se eu estou apresentando algumas coisas novas para alguém que nunca viu. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar agora, para aproveitar que a gente está aqui, né? Porque muitos desses cálculos eles vão aparecer e esse é o motivo pelo qual nós estamos fazendo eles. Então, qualquer dúvida é só falar. A gente vai trabalhar a maior parte do tempo com funções, né? Ou seja, expressões em que tem uma variável e não apenas números sozinhos. Então é bom destacar, já falei da função exponencial, né? Função exponencial, ela é uma função e elevado a z, que se eu escrever o z como a mais bi, isso é uma exponencial real e elevado a a, né? Vezes uma exponencial imaginária definida lá pela relação de Euler. Então isso aqui é uma exponencial real e isso aqui é uma exponencial imaginária que é dada pela relação de Euler. Que nós vimos ainda agorinha. Ok? Além da função exponencial, a gente tem aqui que eventualmente pode aparecer a função cosseno complexa, né, que ela é definida assim. Cosseno de z é igual a e elevado a iz mais e elevado a menos iz dividido por 2. E a gente tem a função seno, que é definida assim. O seno de um número complexo z é e elevado a iz menos e a menos iz. Então veja que muda esse sinal aqui, do seno para o cosseno, mas não só isso. O seno é dividido por 2i e não só por 2. Então essas são as três funções complexas mais importantes, que a primeira vai aparecer quase 100% do tempo e as outras duas eventualmente podem aparecer. Como eu já mencionei, o módulo de uma função ao quadrado vai aparecer. Vocês já talvez tenham estudado um pouco de equação de Schrödinger em Moderna 1, e aí vocês já devem lembrar que justamente na normalização aparece módulo de π ao quadrado, né? Então é nisso que eu estou pensando em fazer essa revisão aqui. Como é que a gente calcula o módulo de uma função complexa? Eu escrevi errado aqui. É o módulo de uma função complexa. Tá? Como é que a gente faz isso? O jeito mais difícil que existe é a gente escrever a função f de z como uma parte real. Então essa é a parte real da função, mais i vezes a sua parte imaginária. Por que eu digo que isso é difícil? Porque, por exemplo, como é que eu escrevo a parte real e a parte imaginária dessa função aqui? Certo? Como é que eu faço isso? Tem que primeiro expandir embaixo usando a relação de Euler, depois multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo do denominador
e fazer todos os cálculos que vão aparecer, e aí em cima vai ter um monte de exponencial que eu vou ter que usar a relação de Euler de novo. E aí sim eu vou separar a parte real da imaginária. E aí para calcular o módulo dessa função ao quadrado, o módulo dessa função vai ser a raiz quadrada da parte real dessa função ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então deu para entender, né, que a gente não vai fazer isso porque Deus o livre, né? Uma conta que não tem fim. Então, em vez disso, o que a gente vai fazer é usar uma relação que a gente já viu, que é o caminho mais fácil. Como nós vimos que para um número complexo, o módulo dele ao quadrado é ele vezes o seu conjugado, ou eu gosto de escrever primeiro o conjugado assim, a mesma coisa vai valer para uma função. A mesma regra vale para uma função, que é essa regra bem aqui. Então, o módulo ao quadrado de uma função complexa é o conjugado dessa função, f de z estrela, vezes a própria função. Tá? E se a gente quiser mesmo o módulo, é só tirar a raiz. Esse aqui é uma fórmula para o módulo ao quadrado. Se a gente quiser o módulo, tira a raiz. Certo? E para aplicar essa fórmula, nós vamos ver primeiro algumas propriedades do conjugado, já que nessa fórmula aparece o conjugado. Então vamos ver. Vamos ver as propriedades aqui, algumas, né, propriedades do conjugado para a gente não exagerar. Então, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Obviamente, o mesmo vale para a diferença. Tá? Depois, o conjugado do produto é o produto dos conjugados. O mesmo vale para a divisão. Então, e vale para funções, não apenas para números, né? Então, o conjugado da divisão é a divisão dos conjugados. Tá? Vocês vão já ver por que eu estou falando isso. E também, o que a gente vai mais usar, o conjugado de uma exponencial imaginária, o conjugado de uma exponencial imaginária do tipo e elevado a i vezes b, é simplesmente trocar o sinal da exponencial. Isso é o conjugado, tá? Tem como demonstrar isso? Não sei se vocês vão ter paciência para me ouvir falando isso, mas tem como. E a letra E, uma exponencial com um expoente completo, a mais bi, eu simplesmente troco o sinal aqui da parte imaginária. Então fica e elevado a menos bi, certo? Então com essas regras aqui para o conjugado, a gente vai conseguir calcular o módulo ao quadrado de uma função de onda bem fácil, usando essas regras. Por exemplo, já estamos caminhando aqui para o final. Peço a paciência de vocês. Por exemplo, calcule o módulo ao quadrado dessas funções aí. Tá? Então, calcule o módulo de π ao quadrado para sendo π essa função aí. Peraí, deixa eu só facilitar a minha vida, pessoal, rapidinho. Para não ter que escrever de novo. Olha só que maravilha, né? Se fosse assim,
no quadro. Então, sendo psi essa função abaixo. Então, por exemplo, se psi, né, vamos supor que ela dependa de x e t, que é uma situação que vai acontecer quando a gente estiver estudando de fato um exemplo da mecânica quântica. Vamos supor que ela seja 1 sobre raiz de L, onde esse L é uma constante, e elevado a ikx menos i ômega t. Calcule o módulo psi ao quadrado dessa função. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que determinar quem é o conjugado dela, psi estrela. E aí eu uso as regras anteriores. Tá? Então, conjugado do produto é o produto dos conjugados. Esse aqui é real, o conjugado dele é ele mesmo. Né? Esqueci de botar essa regra aqui. Vamos botar a regra F. Né? Para um número real, se A é um número real, então o conjugado do número real é ele mesmo. Tá? Esqueci, mas a regra é essa. Então, voltando aqui para o nosso problema, como esse da frente é real, fica igual. E aí na exponencial eu simplesmente troco o sinal onde tiver um i. Então, se aqui está mais ikx, o conjugado vai ser menos ikx. Aqui onde está menos i ômega t, fica mais i ômega t. Então, o primeiro passo já foi. Qual é o segundo passo agora para calcular esse módulo de π ao quadrado? É simplesmente usar essa relação. O módulo de π ao quadrado é o conjugado dele vezes ele mesmo. Então fica o conjugado, que é isso aqui, vezes ele que foi dado na questão, está aqui em cima. Então é vezes 1 sobre raiz de L e elevado a ikx menos i ômega t. Então agora eu estou multiplicando as exponenciais, eu posso somar os expoentes e esse módulo de π ao quadrado vai ficar 1 sobre raiz de L vezes 1 sobre raiz de L dá 1 sobre L. E ali vai ficar a exponencial de menos ikx, eu errei aqui, é mais i ômega t, e somo com o outro, então vai ficar mais ikx menos i ômega t. Vejam aí o que aconteceu. Né? Vai ter um cancelamento, esse menos ikx cancela com esse menos i ômega t cancela, o mais cancela com esse menos, então vai ficar exponencial e elevado a zero. Então fica 1 sobre L vezes e elevado a zero, que eu estou escrevendo só por uma questão de botar todos os passos, mas a gente sabe que é 1. Então no final dá 1 sobre L. Tá? Então a resposta desse problema é módulo de π ao quadrado é 1 sobre L. Beleza? Deu para entender esse exemplo aqui, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Oi? Sim, essa, como você falou, né? Futuro, mas eu estou pensando, por exemplo, na partícula presa lá na barreira de potencial infinita. O L poderia ser o comprimento da barreira. Se eu não me engano, fica a raiz de 2 sobre L. Aí eu estou imitando esse exercício. Entendeu? Eu estou inventando esse π, mas é muito parecido com aquele problema lá. Falta só uma constante aí. É mais ou menos isso. Beleza. Tá. Então, se a função de onda fosse agora, vamos ver mais dois exemplozinhos aí, a gente termina. Se fosse, por exemplo, aqui,
π de x igual e elevado a ikx mais e elevado a 2ikx. No caso dos exemplos da mecânica quântica que a gente está pensando, isso aqui seria uma superposição de duas ondas, né? Que é uma soma. Como é que a gente calcula o módulo desse π ao quadrado? Em primeiro lugar, nem pensar em separar a parte real da imaginária para depois tirar a raiz lá. Nem pensar nisso. O que a gente vai fazer é encontrar o conjugado. Esse conjugado aqui é tranquilo de encontrar, por quê? Porque se eu estou somando, então eu posso ver termo a termo. É o que diz essa regra A aqui. O conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, eu posso ver primeiro esse aqui. Tem uma exponencial imaginária. Se ela é imaginária, então eu posso só trocar o sinal onde tem i. Então vai ficar e elevado a menos ikx. Mesma coisa no outro termo. Como ela também é imaginária, posso só trocar o sinal do i. Então fica menos 2ikx. E aí, pessoal, vou poupar vocês aqui um pouco. Mas se eu calcular agora o módulo de π ao quadrado, que é π conjugado vezes π, se eu fizer um monte de conta e simplificar tudo, no final vai dar 2 mais 2 vezes o cosseno de kx. Certo? Por incrível que apareça, como dizia meu amigo da quinta série lá. Por incrível que apareça, vai dar isso aqui. Então, se vocês fizerem esse cálculo direitinho, passo a passo, vai aparecer uma fórmula lá do cosseno, que eu apresentei ainda agora. E aí é só multiplicar e dividir por 2. Essa fórmula do cosseno, deixa eu só mostrar bem aqui. Essa aí do meio vai aparecer. Só que em vez de z, vai ficar kx. E aí dá esse resultado bem aqui. Certo? Vamos ver só mais um exemplo, tá? Se fosse, por exemplo, assim. π de x igual a 1 sobre raiz de π vezes e elevado a ix e x menos x ao cubo. Olha só a diferença. Agora o i não está multiplicando esse x ao cubo aqui. Só esse x primeiro aqui. Então, tomar cuidado com isso. Porque agora o conjugado vai ser... Essa constante na frente é real, então ela fica igual. Né? E aqui na exponencial eu só vou trocar o sinal onde tem o imaginário i. Então fica menos x. E esse menos x ao cubo permanece igual. Certo? É isso que diz essa regra bem aqui. A regra letra E, lá embaixo. Ó. Tem e elevado a mais bi. O sinal do a não mudou, mudou só o do b, que é a parte imaginária lá do expoente. Certo? Feito isso, a gente pode calcular o módulo de π ao quadrado, que vai ser o conjugado de π vezes π. Então vai ser isso vezes o próprio π, 1 sobre raiz de π, e aí x menos x ao cubo. Então, esse produto das duas constantes aí na frente dá 1 sobre π. E aí fica o produto de duas exponenciais, a gente soma os expoentes, então vai ficar o expoente da primeira menos ix menos x ao cubo. O expoente da segunda mais ix menos x ao cubo. E aí a gente vê que esses termos imaginários aqui cancelam, né? E vai ficar 1 sobre π e elevado a menos 2x ao cubo. Tá? Então esse é o módulo de π ao quadrado para esse exemplo.